paz do Senhor Jesus! Eu me chamo Vanessa Santana e hoje estudaremos juntos a lição de número 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo, de uma maneira bem prática, com dinâmicas, com interação entre os alunos e que o Espírito Santo de Deus ele possa estar nos conduzindo no nosso estudo de hoje. Depois de uma leitura bem atenta do livro de Atos, capítulo 9, e também do livro de Gálatas, no capítulo 1, nós partimos para a nossa lição. Para a nossa interação com os alunos desta lição, nós estaremos distribuindo esses 3 textos que estão aqui com os seus alunos, e essa distribuição você pode estar fazendo individualmente ou como pode estar fazendo em grupo, em fileiras de banco, aquela fileira irá receber esses textos, esses versículos, e assim você pode estar distribuindo para os seus alunos no início da lição, antes mesmo de estar iniciando. Distribuindo assim, porque no decorrer da nossa lição, em alguns dos parágrafos dessa lição, nós estaremos fazendo algumas perguntas e que tem por base nesses textos, a qual vocês estarão distribuindo com os seus alunos. O texto áureo nos diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Nesta lição estudaremos a respeito sobre a vocação de Paulo ao apostolado. Deus o chamou para uma obra grandiosa, para um ministério ao qual iria ser levado a palavra de Jesus, a ressurreição, o Messias, tanto aos gentios, quanto aos reis, quanto também aos filhos de Israel. E a gente vê o quão importante ele foi para o crescimento do reino de Deus. Estudaremos isso hoje. Tanto é que no livro de Atos, o livro que relata os Atos dos Apóstolos, nós vemos que 17 capítulos dos 28 capítulos que tem no livro de Atos são para falar sobre o apóstolo Paulo. Não toda a sua vida, até porque ele em um determinado momento para de relatar, o livro de Atos termina e ele continua com a sua missão, o seu apostolado. Mas a gente vê quão minucioso era, o quão importante era este apóstolo, o trabalhar de Deus na vida dele, o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida dele para o ministério, para o crescimento do reino de Deus. E é sobre isso que estaremos estudando hoje. Primeiro tópico, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Vocação, que vem do latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. E diferente de um país quando ele está em guerra, que ele convoca os jovens à guerra, convoca o seu exército, em que as pessoas ela não têm livre escolha, ela tem que realmente se apresentar para servir ao seu país naquela guerra. O Senhor, quando Ele nos convoca, Ele nos escolhe, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir se queremos ou não seguir o chamado de Deus para as nossas vidas, a vocação do nosso Deus para as nossas vidas. Mas lógico que nós sabemos que o melhor é seguir a vontade de Deus para aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele nos chamou a fazer. Só que nós temos sim o livre-arbítrio, porque o Senhor, nosso Deus, Ele não é um Deus tirano, Ele não é um Deus que impõe. A sua vocação, a sua convocação, o seu chamado, ele passa pelo livre-arbítrio. Primeiro parágrafo, chamada e presciência divina. O chamado, a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. E nessa lição, nós vemos o significado lá na partezinha que é conheça mais, o significado dessa presciência. E ele vem dizendo, atributo metafísico e incomunicável de Deus, através do qual ele faz eternamente presente no tempo e no espaço, estabelecendo todas as coisas antecipadamente. Ele sabe de todas as coisas antecipadamente. É um atributo divino. E a gente sabe que são 3 os atributos divinos. A sua onipresença, onde ele está presente em todos os lugares. A sua onipotência, ele tem todo o poder nos céus e na terra. A sua onisciência, que é justamente isso, é o conhecimento, é saber de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas antecipadamente. Ele sabe tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que está acontecendo e tudo aquilo que ainda vai acontecer. Diante da sua onisciência, da sua presciência, ele sabia muito bem que Paulo ele seria um vaso muito importante para a obra do crescimento do evangelho, do crescimento do cristianismo. Diante da sua onisciência, sabia muito bem que ao chamá-lo, ele seria esse grande instrumento. Então, diante disso, a gente vê que o próprio Paulo, lá em Gálatas, ele declara isso.
ele declara que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. E aí a gente vê que ele sabia muito bem que o nosso Deus já havia o separado, já havia o escolhido, diante da sua presciência, diante do seu conhecimento soberano. E ele tinha o livre-arbítrio de não seguir. Porém, o Senhor já sabia que ele iria seguir. E você, professor, pode estar fazendo a primeira pergunta para aquele que recebeu o primeiro texto, o texto do livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Você pode estar pedindo para o seu aluno estar lendo e respondendo o seguinte: além de Paulo, nós também fomos chamados por Deus? Nós também recebemos esse chamado? E qual a promessa adquirimos com o chamado? Qual é a promessa que nós adquirimos com esse chamado? Livro de Atos, capítulo 2, Atos 2, versículo 38 e 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós, e aos vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Diante disso, nós vemos que a promessa, o chamado do nosso Deus é para todos. E ele vem falando, é a respeito de vós, é a respeito dos vossos filhos, é a respeito dos que estão longe, é a respeito de todos aqueles que o Senhor chamar. Essa palavra, esse chamado do nosso Deus, ela atinge a todas as gerações. Ela atinge a todos os habitantes da terra que ouviram a voz do nosso Deus. E a segunda pergunta era: qual a promessa que adquirimos com esse chamado? O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 38, vem falando qual é essa promessa. E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa. Quando nós fomos chamados, nós recebemos o Espírito Santo. Graças a Deus por isso, pois isso não se restringiu apenas aos apóstolos, isso não se restringiu apenas àqueles que estavam na igreja primitiva, mas a todos, os nossos filhos, as nossas descendências, a todos aqueles que estavam longe, a toda uma geração. Segundo parágrafo do primeiro tópico, um ministério na plenitude do Espírito. Depois de receber essa nova vida em que Paulo estava agora experimentando, depois da sua convenção, nós vemos que logo desde o início, ele já começou a se consagrar, ele já começou a buscar a presença do nosso Deus de forma mais íntima. Ele queria realmente se dedicar, sentir aquilo que ele estava começando a vivenciar, entendendo tudo aquilo que ele estava começando a vivenciar. Nós vemos que logo ele já começou a se consagrar, a jejuar e a orar. E ele, depois que ele começou a experimentar essa nova vida, essa experiência nova, nós vemos que ele recebeu o Espírito Santo. Por isso, foi um ministério na plenitude do Espírito. Porque logo que Ananias, por ordem do nosso Jesus, foi até Saulo, foi até Paulo, impôs as mãos sobre ele, para que lhe voltasse a visão e para também que ele fosse cheio do Espírito Santo, ele, a partir daquele momento, foi cheio do Espírito Santo, através da vida do instrumento de Deus, Ananias. Ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir desse momento, nós vemos uma unção, um homem cheio do poder de Deus, um homem que começou agora a levar a palavra, a partir dos primeiros momentos, levando a palavra de Deus, levando o seu testemunho de vida para outras pessoas. E você, professor, já pode estar fazendo a nossa segunda pergunta, que está lá, quem pegou o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49, pode estar lendo e respondendo. O que o batismo no Espírito Santo nos traz? Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz o seguinte: e eis que sobre vós veio a promessa de meu Pai. Ficarei, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de
poder. Aqui está falando da promessa do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí ele vem falando que até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que o Espírito Santo de Deus, o que o batismo no Espírito Santo de Deus nos traz é um revestimento de poder, é um revestimento de poder para podermos pregar a sua palavra, para podermos evangelizar, para podermos estudar a sua palavra e entendermos com clareza e passar para outras pessoas a qual necessitam dessa palavra. É um revestimento de poder. O Senhor vem falando de que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, que possamos ser revestidos de poder e realmente usufruir, tomar posse desse revestimento de poder. Em Atos capítulo 9, versículo 19 até o 22, nós vemos que Paulo, assim que ele recebeu o Espírito Santo, ele logo começou a pregar. E aí a gente vê que, versículo 19 vem dizendo, e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E a gente vê aqui que o espaço de tempo foi realmente curto, porque se em Atos vem registrando que ele ficou alguns dias com os discípulos em Damasco, a gente vê que ele não ficou meses, a gente vê que ele não ficou anos, assim, esperando alguma coisa acontecer, esperando algum sinal, algum outro sinal vindo do céu para poder ele começar a pregar alguns dias. Quer dizer que ele logo começou a pregar nas sinagogas. Quer dizer que a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, ele logo com ousadia, com unção, começou a falar, começou a testemunhar, começou a dizer que pregava a Jesus, que este realmente era o Filho de Deus. Versículo 21. Todos que o ouviam estavam atônicos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Saulo, ele se esforçava. A gente vê aqui uma intensidade. Primeiro a gente vê que ele logo pregava nas sinagogas. E o versículo 22 vem dizendo que ele ainda se esforçava ainda mais. Ele não só pregava, mas quando ele via que aquilo dali estava provocando as pessoas, ele se esforçava ainda mais. E acabava confundindo os habitantes de Damasco. E quando a gente continua lendo esse capítulo, terminando de ler esse capítulo do livro de Atos, nós vemos que porque ele falava tanto, porque ele falava abertamente sobre o cristianismo, sobre Jesus crucificado e ressuscitado, que as pessoas, os judeus daquele local, começaram a se indignar, começaram a querer tramar a morte agora de Saulo, de Paulo. E para poder livrar Paulo daquela situação, eles acabaram colocando Saulo dentro de um cesto, e dentro daquele cesto passaram ele, através de uma brecha que havia nos muros da cidade, nos muros de Damasco, passaram ele para poder sair daquela cidade, porque ele realmente estava cercado. Ele realmente tinha provocado as pessoas. E aí a gente vê que aqui no livro de Atos vem registrando que Saulo, ele estava sendo perseguido. Mas por que os outros também não estavam sendo perseguidos? A gente não vê relatos de que os outros discípulos também tiveram que fugir. Somente esse Saulo. Porque quando ele falava, ele provocava. Ele não se escondia. Ele realmente provocava o evangelho. Ele realmente não tinha o espírito de covardia. Ele falava abertamente a palavra de Deus. Terceiro parágrafo do nosso primeiro tópico. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. É realmente uma confusão que muitas pessoas fazem, que eu já fiz um dia, mas que é bem simples de ser entendido. Porque a gente já começou a estudar sobre o chamado, o mundo de Paulo, a vocação e tudo mais. E a gente vem falando sobre Saulo e Saulo. A partir dessa lição nós já vamos estar falando falando o nome Paulo.
Mas quem foi que fez essa mudança? Foi realmente Deus que fez essa mudança? Porque a gente sabe que Deus mudou o nome de algumas pessoas, como Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel. E a gente vê outros nomes que Deus vem fazendo essa mudança. Mas no caso de Paulo, não veio da parte de Deus essa mudança, não foi algo específico. Agora, Deus está dizendo para você trocar de nome. Na verdade, ele já existia esses dois nomes na vida dele. Só que um era de origem judaica, que é Saulo, que vem de Saul, é de origem judaica. E Paulo é de origem, da sua cidadania romana. Quando a gente estudou o mundo de Paulo, o mundo do apóstolo Paulo, nós vemos que ele tanto era judeu quanto era cidadão romano. Tanto era de Jerusalém quanto era cidadão romano de nascença. Ele era de Tarso. Então a gente vê aqui que, por conta disso, ele tinha esses dois nomes. E a prova maior de tudo isso está lá registrado no livro de Atos, no capítulo 13. Porque vem falando, a partir desse momento, já começa a sua primeira viagem missionária. E a prova maior que o nome Saulo, ele não tinha nenhum tipo de problema, ele não era algo assim, carregando uma maldição, que a gente vê lá no livro, no capítulo 9 do livro de Atos, que Ananias, quando se apresenta a Saulo pela primeira vez, chama ele de irmão Saulo. Se chamou ele de irmão Saulo, então Saulo, ele não é um nome carregando uma maldição, ele não é um nome problema, ele não é um nome do perseguidor. Tanto é que depois da sua conversão, ele permaneceu por muitos anos sendo simplesmente chamado de Saulo. No registro do livro de Atos, nós vemos isso. Lá em Atos, no capítulo 13, vem falando que, no versículo 2, vem falando que, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem foi que disse? O Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo vem falar que é para separar Barnabé e Saulo para uma obra que ele tinha chamado. E que obra era essa? Eram as primeiras viagens missionárias, a primeira viagem em que Paulo iria fazer. E ele, nesse momento, é chamado de Saulo. É chamado de Saulo. Ele agora vai começar as suas primeiras viagens missionárias. E como já sabemos, ele foi chamado para levar a palavra de Deus aos gentios, a outros povos. Já que era para levar aos gentios, aos povos não judeus, então ele realmente tinha que assumir o seu nome romano, o seu nome de cidadania romana. E aí, no mesmo capítulo, no capítulo 13, versículo 9, nós vemos que vem falando o seguinte: todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, e aí a gente vê, cheio do Espírito Santo, e é Saulo, que também se chamava Paulo. E a partir desse momento, a Bíblia não mais recorda a Paulo como Saulo, mas fixa esse nome como Paulo, trazendo agora uma identidade maior, até porque ele realmente foi o propagador do Evangelho de Deus para os gentios. Então, a partir desse momento, ele simplesmente se tornou Paulo. Já não, pelos registros bíblicos, já não era mais chamado de Saulo. Vamos para o nosso segundo parágrafo. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Paulo teve a sua vocação, o seu chamado efetivado, ou seja, decidida pelo Cristo já ressuscitado. E nós vamos ver aqui no primeiro parágrafo que vem falando sobre Saulo, viu um esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Isso está lá em Atos, no capítulo 9, versículo 3 até o versículo 6, aquilo que a gente já falou na semana passada, em que Saulo, ele viu aquele clarão, ele caiu por terra e ouviu aquela voz do próprio Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele viu esse esplendor glorioso de Cristo. Esse esplendor glorioso do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Aí a gente vai para o livro de Atos também, no capítulo 1, versículo 3, que vem falando que Jesus, depois da ressurreição, ele passou uns 40 dias ainda no meio das pessoas,
junto com as pessoas, e nesses 40 dias, a Bíblia ele não registra que Saulo ele teve contato com Jesus. Nem antes da crucificação, nem durante e nem depois. A Bíblia não vem falando que nesse período Saulo teve contato com Jesus. Mas o contato em que ele teve foi justamente nesse momento. É nesse momento em que Cristo já havia ressuscitado, em que a sua voz, através daquele clarão, através daquele esplendor glorioso, falou para a vida dele. E a gente vê lá no livro de Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 4, até o versículo 8, que vem falando que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo justamente falando à igreja em Coríntios, que Jesus ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo como está nas Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos. Apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E aí a gente vê o relato de Paulo explicando que Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, apareceu a todas essas pessoas. Mas com relação a ele, ele diz: depois destes, versículo 8, depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. E ele está se referindo a que momento? Ao momento da sua conversão, ao momento que ele estava no caminho para Damasco. Depois de tudo isso, ele apareceu a mim. Mas a gente sabe que lá em Atos, no capítulo 1, o nosso Jesus, ele já havia subido aos céus. Lá em Atos, no capítulo 1, ele já havia subido aos céus. Aqueles homens de branco já veio falando: por que está olhando para os céus? Este que vocês veem subir, ele um dia voltará. E um dia o Senhor voltará para pegar a sua igreja, para levar a sua igreja. E a gente vê aqui que a experiência que Paulo teve com Jesus lá no caminho para Damasco foi sim uma experiência real. Por mais que Jesus já não estivesse nessa terra fisicamente, com o seu corpo humano, mas foi uma experiência real sim. Foi uma experiência visível. Foi uma experiência transformadora para a vida dele. No segundo parágrafo do segundo tópico, vem falando sobre uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. A gente sabe que a vocação para o apostolado era um chamado específico. Da parte dos discípulos. Era uma coisa assim específica. Tanto é que lá no livro de Atos, no capítulo 1, vem falando que eles estavam procurando um substituto para Judas Iscariotes, já que Judas já não estava mais entre eles, já havia traído Jesus, já havia sido morto, já havia morrido. Então necessitava de um substituto para ocupar aquele lugar. E eles tinham duas opções. E diante daquelas duas opções, eles escolheram Matias como o substituto, formando assim os 12 apóstolos. E a gente vê que com relação a Paulo, as coisas foram bem diferentes. O chamado de Deus para ele foi bem diferente de todos os outros. Ele não foi aquele discípulo que seguiu Jesus, que seguiu os passos de Jesus lá naquela época, quando Jesus estava aqui com o seu ministério terreno. Ele foi um apóstolo que perseguia, que estava do outro lado. E a gente vê que tudo isso, até o próprio Paulo, ele fala que ele era como, 1 Coríntios 15, versículo 8, que ele era como um nascido fora do tempo. Não era como os outros, ele era como um nascido fora do tempo. Um atrasado com relação a esse ministério. E a gente vê que diante de Paulo rodeava alguns preconceitos, alguns medos das partes dos outros discípulos, das partes dos outros seguidores de Jesus. Porque as pessoas ainda desconfiavam da sua conversão. Será realmente que ele se converteu mesmo? Ou será que ele só está preparando um território para pegar todo mundo junto? E aí e tudo isso era uma situação a qual ele realmente necessitava que viesse da parte de Deus
a sua defesa. Da mesma forma que veio da parte de Deus a sua conversão e o seu chamado, que viesse da parte de Deus a sua defesa. Lá em Atos, no capítulo 9, versículo 26, vem falando isso. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, nessa situação, para contornar essa situação, Barnabé tomou a posição naquele momento e começou a falar. Olha, o Senhor apareceu no caminho de Damasco. O Senhor falou para Ananias que ele realmente era um vaso escolhido nas mãos do Senhor, um vaso escolhido para levar a palavra do Senhor. Então Barnabé entrou em sua defesa. Se não fosse o Senhor a falar para Ananias, testificando aquilo que o Senhor Jesus já havia lhe falado através daquela visão, realmente as pessoas não acreditariam que a sua convenção foi sim verdadeira. Também não acreditariam no seu chamado para o apostolado, porque realmente o preconceito, o medo das pessoas girava muito forte em torno dele. Vamos para o nosso terceiro parágrafo do nosso segundo tópico. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Nós vemos aqui que essa vocação, esse chamado, mudou completamente o rumo da sua vida. Ele agora, antes ele achava que a sua vida iria seguir um caminho totalmente diferente. É o caminho da raiva, o caminho da impulsividade, o caminho da perseguição, o caminho de ser aquele justiceiro para os judeus. E aí o Senhor vem sobre a vida dele e muda completamente o rumo da sua vida. Aonde agora ele é um convertido, transformado pelo Senhor, já não vive mais no orgulho, já não vive mais na impulsividade, já não vive mais naquela raiva, e agora é um propagador do Evangelho de Deus. E a gente vê que ele agora leva a palavra de Deus, agora ele está levando a palavra de Deus para outros locais, para outras regiões. Ele agora está tendo a oportunidade de viajar pelo mundo, assim como ele fazia. Ele era um homem que tinha essas condições de viajar pelo mundo, esse império romano que dominava naquela época. Só que agora ele está viajando pelo mundo, levando a palavra de Deus. E quantas são as pessoas que acreditam que o rumo da sua vida vão ser aquilo que traçou? Eu acho que eu vou fazer, na minha vida toda, eu vou fazer isso, isso e isso. E aí vem o Senhor e nos chama para algo específico, para trabalhar na sua obra, para levar a sua palavra a outras pessoas. Todos nós fomos chamados por o nosso Deus. Paulo, ele foi um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Todos nós fomos chamados pelo nosso Deus. A partir do momento que nós tivemos essa convenção, nós recebemos esse chamado para levar a sua palavra, para poder trabalhar no crescimento do reino de Deus aqui na terra. E você, professor, que deseja fazer essa dinâmica, ela é de forma bem simples. Você irá apenas pegar uma cartolina, algum papel e fazer um vaso, um desenho de um vaso. E nesse vaso, vocês vão estar escrevendo o seguinte: eu sou um vaso para. E aí você pode estar fazendo um ou vários, na quantidade dos seus alunos. E aí eles estarão recebendo esse papel e vão ter a seguinte oportunidade. Vocês estarão falando, pegando esse papel, se levantando e dizendo: eu sou um vaso para, e falando algo específico. Porque Saulo, ele foi um vaso escolhido de Deus para levar a palavra, levar o cristianismo aos gentios, aos reis e a todos os filhos de Israel. Então, de forma específica, assim como o Senhor disse para a vida agora do apóstolo Paulo, de forma específica, fale: eu sou um vaso. E aí a pessoa pode dizer assim: eu sou um vaso para levar a palavra de Deus à minha vizinhança, levar a palavra de Deus à minha família. Eu sou um vaso para louvar o nome de Deus na minha igreja. Eu sou um vaso para ensinar a palavra de Deus na minha igreja e ensinar outras pessoas. E por aí vai. De forma bem específica, você é um vaso nas mãos de Deus. Então, vaso é para ser útil, vaso é para ser utilizado. Vaso é para ser moldado por Deus, ser deixado ser utilizado
por Deus. Então, essa dinâmica, de forma bem simples, cada um vai estar falando aquilo que eles estão vivendo no Evangelho, trabalhando no Evangelho, no crescimento da obra do nosso Deus. Vamos para o nosso terceiro e último tópico dessa lição, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Deserto, como a maior parte das pessoas vem falando, deserto é a escola do crente. E quando se fala essa frase, está se referindo a um deserto figurativo, a um deserto nas nossas vidas, em que, por via das vezes, nós passamos por determinadas situações em que é como se fosse um deserto. Não tem nem sombra, nem água fresca, não tem suplementos, não tem alimentos. E aí, situações difíceis a qual passamos, em que colocamos somente a dependência no Senhor. Porque é somente isso que temos, é o nosso último recurso. É a dependência no Senhor, é buscar a presença do nosso Senhor Jesus. E aí a gente vai ver aqui que Paulo, ele foi para o deserto. Não foi um deserto em sua vida que ele teve que passar, mas ele realmente foi para um deserto físico, um local, um deserto, para buscar ainda mais a intimidade com o nosso Deus, para buscar essa aprendizagem do nosso Deus. E a gente vê que deserto, quando alguém vai até um deserto para buscar a presença de Deus, coisas transformadoras acontecem, porque lá não se tem pessoas passando, lá não tem distrações acontecendo, lá é somente você e Deus. O deserto significa local que não tem nada, é somente você e Deus. E aí a gente vê que Jesus, quando ele quis esse momento a sós com o Senhor, ele foi para o deserto, e lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. É esse local de você e Deus. Então, Paulo, ele buscou esse local no deserto para buscar da parte do Senhor um entendimento da sua palavra. É isso que nós vamos ver aqui no primeiro parágrafo. Vamos para o nosso primeiro parágrafo do nosso terceiro tópico, a ida para o deserto. Quando a gente lê o livro de Atos, e a gente sabe que o livro de Atos ele foi escrito pelo irmão Lucas, nós não vemos registro de Paulo indo para o deserto. Mas o próprio Paulo, ele escreve aos Gálatas, lá em Gálatas 1, quando ele vem falando sobre o chamado de Deus, o chamado por Deus, ele vem falando sobre a sua ida ao deserto. E aí a gente começa a analisar esse capítulo e entende o porquê que ele foi para o deserto. Lá no versículo 11 e versículo 12 vem dizendo o seguinte: mas faço-me saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, não veio através de homens, pessoas ensinando. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele aprendeu pela revelação de Jesus. O próprio Jesus revelou a ele o evangelho, revelou a ele o evangelho da parte de Deus. E aí a gente parte para o versículo 17 e versículo 18 do mesmo Gálatas capítulo 1, que vem falando: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Isso quer dizer que ele, quando ele saiu de Damasco, aí a gente começa a imaginar que foi justamente nessa hora aqui em Atos, no capítulo 9, quando ele estava lá em Damasco, junto com os outros discípulos de Damasco, e começou a se provocar ira contra ele, os judeus querendo matar Saulo, querendo matar Paulo. Então, Paulo ele é colocado dentro de um cesto e é passado através de uma brecha que tinha no muro da cidade. E aí, o livro de Atos, logo em seguida, vem dizendo que quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Só que Paulo agora vem falando que ele não foi logo a Jerusalém. Ele logo depois disso, ele não foi logo a Jerusalém. Antes disso, ele partiu para a Arábia. E a Arábia é um local desértico. É uma região desértica. E aí a gente vê que nesse local, ele começou a buscar a presença do Senhor. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Depois de tudo isso, depois dessa intimidade com Deus no deserto, depois dessa revelação com Deus no deserto, aí sim ele foi para Jerusalém, aí sim ele foi conhecer a Pedro e também os outros apóstolos que estavam lá.
a gente vê que lá no deserto, ele recebeu da parte de Deus o evangelho. Recebeu da parte de Deus o ensinamento. E no segundo parágrafo vem falando sobre as lições no deserto. Lá no deserto, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi porque ele sabia que agora que ele estava vivendo o cristianismo, ele iria passar por situações difíceis, por situações em que confrontariam ele com relação à palavra de Deus. Veja que ele era aquele apóstolo, aquele servo tardio, como ele fala, como ele mesmo fala, aquele que nasceu fora do tempo. Então ele não tinha aquela bagagem de aprendizado como os outros tinham, como os outros que já haviam seguido a Jesus, lá que a gente vê registrado lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde eles passaram todo aquele tempo, aqueles 3 anos de ministério de Jesus terreno, aprendendo da parte de Jesus tantas coisas. Ele não tinha nada disso. Ele realmente estava atrasado com relação a isso, comparando-se aos outros. Então, e além disso, ele sabia que ele iria sofrer discriminação da parte dos outros. As outras pessoas iriam temer a presença dele. Mas tudo isso o impulsionava a buscar ainda mais a presença do nosso Deus. Tudo isso o impulsionava ainda mais a buscar o conhecimento da parte do nosso Deus. E a gente vê que ele foi lá para o deserto para buscar, não através de homens, pessoas que dissessem, me explique como é o evangelho. Ele agora já tinha o Espírito Santo e ele estava buscando da parte de Deus. Isso foi algo específico para ele. Ele buscando na parte do nosso Deus, diretamente do nosso Pai. Porque ele não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Ele tinha apenas o Antigo Testamento. E aquele Antigo Testamento, com certeza, ele começou a reler, ele começou a analisar. Porque através do Antigo Testamento, ele começou a perceber que o livro de Isaías e outros vinha falando sobre Jesus. Vinha falando sobre o Messias e que era realmente Jesus. E aí ele começou a perceber. Mas o Novo Testamento, ele não tinha. Não se existia naquela época. Não se existia ainda os feitos de Jesus. Então ele realmente tinha que buscar da parte do nosso Deus, ou buscar conhecimento através dos outros apóstolos. Então ele decidiu buscar diretamente do nosso Deus lá nessa região do deserto, nessa região da Arábia. E aí a gente parte para a nossa terceira pergunta, o nosso último texto, com interação com os alunos, e aquele que pegou o texto de 2 Pedro, da sua segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 10 até o versículo 11, pode estar lendo e respondendo o seguinte: diante dessa leitura de Paulo no deserto, o que devemos fazer diante do nosso chamado? Nós já aprendemos que Paulo fez diante do chamado dele e que ele foi chamado para uma grande obra. Agora, diante do nosso chamado, do seu chamado, o que devemos fazer? Está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, diz o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês serão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, isso aqui está dizendo empenhe-se. A palavra principal desses 2 versículos é empenhe-se. Empenhe-se mais e mais para consolidar o chamado, consolidar a eleição. Empenhe-se cada vez mais, ou seja, faça o melhor para o nosso Deus. Foi o que Paulo fez, foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele fez o melhor para o nosso Deus. É aquilo que nós devemos fazer, o melhor para o nosso Deus. Nosso terceiro e último parágrafo do terceiro tópico vem falando o seguinte: mais lições do deserto. Nós vemos que Paulo, ele teve diversas lições do deserto. Ele não só aprendeu a palavra, ele não só aprendeu o evangelho, mas ele teve lições mais íntimas, mais pessoais para a vida dele lá no deserto. Deserto é isso, deserto é um local de aprendizado, deserto é um local de busca e intimidade para com Deus, deserto é um alimento espiritual para as nossas vidas. Então, ele começou a aprender a viver na simplicidade
do evangelho. Ele já não vivia mais da forma que os fariseus viviam antes, pois ele era um fariseu. Não estava mais vivendo daquela forma, agora ele estava vivendo a simplicidade do cristianismo. Ele aprendeu a dominar suas paixões, substituindo pela alegria da salvação em Cristo. Acreditando que a alegria da salvação em Cristo ela é superior a tudo. Ela é superior até à própria vida. Por várias vezes ele falava justamente isso. Que a vida dele estava entregue nas mãos do Senhor. Se fosse necessário morrer por amor a Cristo, ele morreria. Então ele já estava entregando e substituindo tudo aquilo que ele tinha, suas paixões, os seus desejos, a sua vontade física, os seus sentimentos, substituindo pela alegria da salvação em Cristo. E também aprendendo a depender de Deus. Ele agora estava aprendendo a depender unicamente da parte de Deus. Ele era um homem letrado, ele era um homem viajado, ele era um homem influente. E este homem influente agora tinha que aprender a depender unicamente em Deus, unicamente da parte de Deus. No deserto, Deus ensinou a Paulo a ser um líder que ele precisava para expandir o seu reino. Deus chama e capacita. Deus estava capacitando a Paulo. Ele não estava preparado logo assim que se converteu a sair propagando o evangelho. Não estava preparado. Ele precisou se preparar. Ele precisou ser moldado por Deus. Nós também precisamos nos preparar. Nós também precisamos ser moldados por Deus. Aprender esse processo em que nós estamos aprendendo, esse processo ao qual nós estamos vivenciando, aprender a ficar feliz com esses processos, porque o Senhor está nos aperfeiçoando. E a conclusão vem falando que a grande verdade para aprendermos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Aguçarmos, termos sensibilidade espiritual, pois nós precisamos enxergar o chamado de Deus para as nossas vidas.